Bom dia, bom dia! Com alguns minutinhos de atraso, queridas, o ao vivo tem dessas. Mas estamos aqui para mais uma live. Bom dia, advogada. Bom dia, boa noite, boa tarde. Não sei que horas você vai ver aqui a nossa transmissão de hoje. Dia belíssimo aqui no meu DDD 021. Para quem não pegou a ref, falo do Rio de Janeiro. Dia lindíssimo por aqui. Saudades de conversar com vocês, saudades de conversar com vocês. Última live que tivemos foi no TAD, né? Foi a live de lançamento do TAD, um momento super, super especial. Tivemos 40 pessoas aqui ao vivo comigo no lançamento do meu curso, esse projeto aí que eu já tava. Foi quase que uma gestação, né? Uma prima minha até brincou: Nossa, prima, você tá literalmente uma gestação. Eu falei: Exatamente. Esse projeto que ficou aí no forninho durante uns 6 meses, pelo menos, mas que finalmente tá aí, tá no mundo. Para quem não sabe do que tô falando do meu curso para destravar a sua presença jurídica digital nas duas redes mais acessadas aí do mundo. Bom, o objetivo da aula hoje não é falar do TAD, mas não poderia deixar de lembrar desse momento que foi nosso último encontro ao vivo, né? Nosso último encontro ao vivo, mas sem mais delongas. Para você que tá chegando agora, definitivamente, né? Tivemos aí uns minutinhos de atraso, mas agora sim, definitivo. Bom dia, advogadas do meu Brasil. Hoje estaremos aqui para falar de um assunto um pouco técnico, vai? Um pouco técnico, mas sem mais delongas, direto ao ponto. A gente vai falar aqui sobre anúncios. Então eu quero trazer hoje para vocês o passo a passo de um anúncio ético no Instagram, no Facebook, aquele anúncio que chama atenção, que para realmente o scroll e que respeita aí tanto as regras do OAB quanto do Meta, né, que são fundamentais de serem respeitadas. Então hoje a minha proposta aqui é que você saia da live sabendo qual anúncio que você vai usar, como que você vai roteirizar aí esse anúncio e onde buscar inspirações também, porque isso faz toda diferença. E para você que não me conhece, seja muito bem-vindo a uma aula de marketing e vendas para advogada. Esse é o meu objetivo com o canal. Eu me chamo Letícia Pedrosa, sou advogada assim como você. Tenho uma empresa hoje que oferece soluções de marketing e de vendas para o mercado jurídico e nós já ajudamos aí mais de 100 escritórios de advocacia a se posicionarem de alguma forma no digital. E hoje, como trouxe aqui, a gente vai falar de um assunto que é um pouco mais técnico, vai. Mas é isso, a gente tá aqui para sempre estar subindo um degrau, elevando a régua. Então hoje vamos falar de tráfego pago, vamos falar de anúncios éticos. O que é, como a gente constrói, tá? E para começar, deixa eu compartilhar aqui o meu mapa mental. Bom, antes de mais nada, né, vamos entender aqui as regras do jogo? Eu sempre gosto de estar lembrando isso, porque sim, nós temos o nosso mercado ele tem as suas peculiaridades quando o assunto é publicidade. Então eu gosto sempre de relembrar que nós devemos respeitar e nos amparar pelo provimento 205 de 2021 e pelo Código de Ética da OAB. Então a gente tem sempre que lembrar que para qualquer ação de marketing, inclusive tráfego pago, anúncios, a publicidade ela tem que ter um caráter que é meramente informativo. Então aqui nada de mercantilização da profissão, nada de captação de clientela e nem de autopromoção, tá? Já o Código de Ética da OAB, ele traz aqui os 3 pilares principais da advocacia. Então, da publicidade, né, da advocacia. Então, a gente tem como pilares principais a moderação, a discrição e a sobriedade. Vai dizer o artigo 39 do Código de Ética, que é o principal artigo aí, que a publicidade ela tem que ser moderada e informativa, então corroborando o que diz o provimento 205 de 2021. E aí, antes da gente entrar de forma mais profunda no tema da aula de hoje, eu queria trazer 2 premissas, né? Na verdade, desmistificar 2 premissas
que muitas pessoas têm com relação a anúncios, né? E a primeira delas é que o anúncio, ele não foi feito para vender. Talvez você espere isso, né? Que você vai fazer aí tráfego pago e que você vai vender a torto e a direito. Mas a verdade é que o anúncio, o objetivo principal do anúncio, ele é um convite para o próximo passo. O que eu quero dizer com isso? Vamos pensar aí no processo de conversão. O que é esse processo de conversão? É o processo que o cliente ele percorre, né? Desde o momento em que ele se dá conta de que ele tem um problema jurídico a ser resolvido, tá? Até o momento em que, de fato, ele vai para o WhatsApp conversar contigo. Esse é o processo de conversão. Então, o anúncio, ele tá no meio do caminho desse processo. Vamos entender, né? A pessoa fez lá uma pesquisa no Google, por exemplo. Então, vamos pegar aqui, advogada inventário, tá? E aí ela clicou no seu anúncio na rede de pesquisa. Ela foi lá e clicou no anúncio. Qual que é o único objetivo do anúncio? É chamar a atenção desse usuário que está buscando por advogada inventário e fazer com que ele dê o próximo passo. Qual que é o próximo passo? Cair na página de vendas, na sua página de vendas. Ali ela vai entender um pouco mais sobre o escritório, sobre o serviço, né? Sobre o trabalho de vocês. Depois ela vai clicar no botão e então vai cair aí no WhatsApp do escritório. Então veja que depois do anúncio existem diversos passos que o usuário ele tem que dar para que de fato ele entre em contato contigo, tá? Então, anúncio bom é aquele anúncio que não vende, né? Inclusive isso daria até um excelente gancho, né, de conteúdo no Instagram. Anúncio bom não foi feito para vender. Anúncio bom, ele convida para o próximo passo. E aí me leva à segunda verdade, talvez, suposta verdade, vai, que a gente tá aqui tentando desmistificar, é que não existe anúncio coringa. E o que eu quero dizer com isso, né? Que não existe anúncio coringa. A pessoa, ela tem aí no mínimo, isso é uma média, tá? Mas o Google, ele traz nos seus últimos relatórios que um usuário, a pessoa, ela precisa de no mínimo 8 pontos de contato com a sua marca até de fato contratar o teu serviço, tá? De novo, isso aqui é uma média. Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Você achar que a pessoa, ela vai ver, ela nunca te viu na vida, nunca ouviu falar sobre você, sobre o seu escritório, que ela vai ver um anúncio e ela já vai dar o próximo passo e ela já vai entrar em contato contigo? Olha, não é bem assim que acontece. Então, ela precisa de fato de novos pontos de contato, tá? Dentre esses pontos de contato, outros anúncios. Então, veja, será que faz sentido a gente se comunicar com uma pessoa que já viu anúncio seu, que já te conhece mal ou bem, da mesma forma, né? Uma pessoa que nunca te viu na vida? Pensa. Uma pessoa que já viu 3, 4, 5 vezes um anúncio seu, do seu escritório, faz sentido exibir o mesmo anúncio para ela do que a pessoa que está pela primeira vez vendo um anúncio seu e nunca ouviu falar de você, do seu trabalho, da sua advocacia? Não faz. Então eu tô falando aqui, e aí trazendo mais o marketing, né, a linguagem do marketing, eu tô falando de pessoas que estão em diferentes etapas do funil. Eu tô falando aqui de topo, de meio e de fundo de funil. Então você querer usar um único anúncio para conversar com todo mundo não faz sentido. Então, quando eu digo que não existe anúncio coringa, é exatamente isso que eu tô querendo colocar aqui. Não faz sentido você querer se comunicar com todo mundo com a mesma linguagem, com o mesmo criativo, com o mesmo anúncio. Vamos pensar aqui. Você venderia, né, o teu serviço jurídico da mesma forma que você venderia para uma amiga íntima sua
e uma pessoa que você acabou de conhecer? É claro que não. O raciocínio aqui é exatamente o mesmo, tá? Então, não existe anúncio coringa. A gente tem que trabalhar com diferentes formatos de anúncios, diferentes copies de anúncios, diferentes criativos para quem está em etapas distintas da jornada. Passando agora para a estrutura de um bom anúncio, né? Então, desmistificamos aqui alguns conceitos fundamentais para a gente entender realmente qual é o papel do anúncio. E agora eu quero falar com vocês sobre a estrutura de um bom anúncio. A estrutura de um bom anúncio, a gente divide em 3 partes, tá? O esqueleto do anúncio: hook, entrega e CTA, tá? Então, na ordem, o que é o hook? O hook nada mais é do que o gancho, tá? São aqueles 3 primeiros segundos ali do anúncio em que você tem que despertar a atenção da pessoa, levantar uma curiosidade. Você tem que chamar a atenção. Letícia, qual que é o principal objetivo do hook? É chamar a atenção. Então aqui você vai trazer uma dor específica, um risco real que a pessoa está correndo ou uma super promessa, né? E aí eu tô falando de você realmente despertar a curiosidade. No Hook, a gente deve usar e abusar da segmentação criativa. Eu até respondi uma caixinha agora falando sobre segmentação criativa. Na verdade, foi ontem, salvo engano, né? Me perguntaram qual que era o melhor tipo de segmentação. Para mim, o melhor tipo de segmentação é a segmentação criativa. E o que é a segmentação criativa? É a segmentação que você faz no próprio anúncio. Então, nos primeiros segundos ali do anúncio, você deixa muito claro com quem você está falando. E por que isso é muito interessante? Porque aí o seu anúncio, ele serve como um filtro, né? Então, todo mundo que não está enquadrado ali exatamente naquela característica, né, naquele público que você está trazendo ali, essa pessoa ela vai pular o anúncio. E que bom que ela pule mesmo o anúncio, porque o anúncio realmente, o anúncio verdadeiramente bom é aquele que a maioria das pessoas vão pular. Isso também dá um excelente corte para um Reels, mas essa é a grande verdade. Anúncio bom é aquele anúncio que filtra, tá? Então, esse é o objetivo da segmentação criativa, que na minha visão é a melhor segmentação que a gente tem. Então, ela é feita ali nos primeiros segundos do anúncio. Depois a gente passa para a entrega. O que é a entrega? A entrega é o meio do anúncio, né? É ali o corpo do anúncio. Então, aqui na entrega, você vai trazer a sua solução de forma muito breve, tá? Ou também a realização de um desejo, porque pode ser que a pessoa que está procurando pelo teu serviço não necessariamente ela tem um problema, né? Muitas vezes ela quer realizar um desejo, tá? E que com o seu serviço ela vai chegar lá. Então, na entrega, a gente vai falar exatamente disso, ou da solução ou da realização do desejo. E por fim, a gente tem o CTA, que é o famoso Call to Action. E aqui, muita atenção, eu estou falando da chamada para ação indireta. E por que indireta? Porque, de acordo com o provimento 205 e código da OAB, nós não podemos fazer chamadas diretas, né? Então, qual que é a diferença aqui? A diferença está no fato de que quando eu faço uma chamada direta, como por exemplo, contrate aqui, perceba que isso tem um caráter que é muito comercial, tá? Então, quando a gente olha, né, para as nossas restrições éticas, a gente pode fazer sim chamadas para ação, mas chamadas para ação que vão ser mais sutis, tá? Então tome cuidado com o CTA, apenas CTAs indiretos. Então vimos até aqui, né? Desmistificamos aqui alguns conceitos, alguns preconceitos relacionados a anúncio. Vimos aqui qual que é a estrutura de um bom anúncio, então hook, entrega e CTA indireto. E agora eu quero que vocês pensem no anúncio como se ele fosse um trailer. E o que eu quero dizer com isso?
Eu não sei se vocês têm essa sensação, mas eu vou falar pra vocês aqui uma coisa que eu tenho muito, que é muitas vezes eu vejo o trailer de um filme, nossa, eu fico super animada, super ansiosa pra ver o filme, né? E eu chego lá e o filme nem é tudo isso. Eu acho que, não sei, 90% das vezes eu acho o trailer melhor que o filme, né? E por que que isso acontece? O trailer, ele também é um convite para o próximo passo. Qual que é o próximo passo, né? Você ir lá e assistir o filme. Então, veja que o trailer ele tem que chamar muita atenção. O trailer ele tem que ser muito bom, ele tem que ser muito convidativo. Então, a ideia do anúncio é exatamente essa. A pessoa ela só vai dar o próximo passo se o seu anúncio ele for muito bom, ele for muito persuasivo. E para isso, a gente tem que focar nos 3 primeiros segundos para gerar o que a gente chama de retenção. Então, o hook, ele é a parte mais importante do anúncio. O teu 80-20 ali tem que estar no hook. Gaste de fato energia pensando num bom gancho, num bom título. Então, como é que a gente faz isso, né? Primeiro, a gente pode pensar num gancho super impactante. Então, traz aqui uma frase provocativa, alguma coisa que realmente deixa a pessoa intrigada, funciona muito. Você pode pensar em ganchos que são também visuais, né? Então, cortes acelerados, gestos, legendas dinâmicas. No trailer a gente vê muito isso, né? O trailer normalmente ele é muito dinâmico, ele é muito rápido, ele é muito acelerado porque a gente fica preso ali, tá? E uma outra forma também de você gerar essa retenção é gerando curiosidade, não entregando tudo logo de cara. Então, de novo, pense no seu anúncio como se ele fosse um trailer de um filme. A pessoa, o usuário, ele só vai dar o próximo passo para a tua página de vendas se o seu anúncio ele realmente for um anúncio que converse com ela, tá? Que toque ali nela. Então, isso é extremamente importante. E aí, eu queria trazer aqui os formatos e mídias dos anúncios, né? Porque isso também é fundamental. Eu vejo muito, eu enquanto gestora de tráfego, eu vejo muito, às vezes, anúncio no feed que era um anúncio de story, aí fica com aquela barra lateral que é horrorosa, e vice-versa. Então, a gente tem que entender os formatos e mídias, tá? No caso, né, falando agora de tamanho e posicionamento, quando a gente está falando de Reels e Stories, o formato é 9 por 16, tá? Eu tô falando aqui de 1080 por 1920 pixels. É aquele padrão vertical. Perceba que no feed, e aí quando eu falo de feed, eu tô falando tanto do Instagram quanto do Facebook, o formato 4x5 ele é o recomendado, tá? Para ocupar mais espaço na tela. Mas o 1x1 também serve. Então perceba aqui que são formatos diferentes, tá? Eu não sei se na tua gravação de anúncios você mesma tá editando ou se você delega essa parte, mas você tem que ter atenção com os formatos, para que o teu anúncio de Reels e de Story, né, fique ali exatamente no formato que tem que estar. E o do feed é a mesma coisa. Isso vai dar uma cara muito mais profissional para o seu anúncio. E eu tenho certeza, advogada, que você não quer parecer amadora, tá? Falando agora de duração, porque isso também é importante, nos stories a gente tem uma duração de até 15 segundos por frame, né? Então, claro que você pode encadear ali com vários stories de 15 segundos, mas via de regra é isso, a gente tem 15 segundos por frame. E no Reels e no Feed, quando a gente está falando de vídeo, qual que é a minha recomendação? Que você mantenha, tá, um anúncio curto e direto. No mínimo de 15 segundos e no máximo de 30 segundos de duração, para que seja um anúncio com uma boa performance. Letícia, por que no mínimo 15 segundos, tá? Recentemente, a Meta, ela deu essa orientação, né, de que os conteúdos eles têm que ter no mínimo aí uns 15 segundos. Teve
um momento, tá? Não há muito tempo atrás, que a gente via muito reels de muito curtinho, né? Aquela coisa de 5, 7, 10 segundos. Isso não é mais recomendável. Por quê? Porque a gente não consegue entregar valor nenhum nesse tempo, né? A grande verdade é essa. O objetivo de um vídeo muito curtinho era gerar retenção. Lembra que eu falei ali a importância de você gerar retenção? É para isso que o algoritmo olha, né? A métrica mais importante é de fato a retenção, é de fato o tempo de tela. Então, é claro, quanto mais curto o vídeo, mais pessoas chegam até ao final, obviamente. Só que com 5, 7, 10 segundos é muito difícil a gente passar uma mensagem, né? Então agora, o recomendável são vídeos aí de no mínimo 30 segundos, tá? Bom, falamos então de tamanho, de formato, de duração. E Letícia, quais são as métricas para a gente ficar de olho quando o assunto é anúncio? Vamos lá. Eu sei que métricas às vezes é um assunto que assusta um pouco, né? Principalmente para nós, advogadas, que escolhemos o quê? Humanas, não é? A gente fugiu aí dos números, mas isso aqui é super importante, eu reforço sempre, inclusive com os meus assessorados, as minhas alunas, vocês têm que entender o básico de métricas, tá? É muito importante porque, olha, independe se você toca o teu tráfego, se você delega isso para um gestor de tráfego, não importa. O dinheiro que tá saindo ali ao final do dia, o dinheiro que tá indo pro tráfego ao final do dia, ele sai do seu bolso. Então você tem que entender minimamente o que está acontecendo com o teu dinheiro, tá? A Letícia, mais tráfego é um assunto muito técnico. A Letícia, mais não entendo. Aprenda o básico, aprenda o mínimo. Inclusive, esse é o objetivo do canal, né? O meu objetivo aqui com o canal é fazer de fato com que vocês aprendam e deleguem de forma efetiva se for da vontade de vocês, tá? Então, mais uma vez eu reforço aqui, aprendam o básico sobre métricas. E hoje a gente não vai falar de todas as métricas, tá? Inclusive tem uma live aqui falando das principais métricas que vocês precisam ficar de olho, mas a gente vai falar das principais métricas relacionadas ao anúncio de fato, que é o assunto aqui da nossa aula. Então, qual que é a principal métrica? A principal métrica é o que a gente chama de CTR. O CTR, ele faz a correlação entre as impressões, que é quando o teu anúncio simplesmente aparece, seja no Google, no Meta, e quantas pessoas de fato clicaram no seu anúncio. Então faz essa correlação entre impressões e cliques. O CTR é o que vai indicar se o seu anúncio é de fato persuasivo, se ele é chamativo, tá? Então fiquem de olho no CTR. Ah, Letícia, mas como que eu vou saber se o meu CTR tá bom ou se ele tá ruim? Simples, eu trouxe aqui uma média de mercado. E de novo, sempre que eu trago médias de mercado é algo que eu gosto muito de frisar, né? Eu sempre, antes de falar sobre isso, eu faço esse adendo que é o seguinte: você precisa descobrir o que funciona para você, para a sua realidade. A gente entender as médias do mercado é muito bom para a gente começar, né? Para a gente ter um parâmetro de fato. Mas você precisa entender as suas métricas e isso não tem jeito, tá? Você só entende acompanhando e você só começa a entender com o tempo, tá? Mas ainda assim, para você que está começando, vamos trazer aqui o que é um bom CTR, Letícia. Como aqui a gente está falando de meta, e aí entenda-se Facebook e Instagram, a média aqui é o CTR acima de 1%. Se você tem um CTR acima de 1%, isso quer dizer que você tem um bom anúncio, tá? Via de regra é isso. CTR acima de 1, você tem um bom anúncio. Letícia, entendi. Dei uma olhada no meu CTR, assisti aqui a aula, dei uma olhada.
e eu vi que o meu CTR está abaixo. O que eu faço? Você vai para as métricas secundárias e personalizadas com relação ao anúncio. Veja que aqui, por que existe essa diferença entre métricas primárias e métricas secundárias? Essa diferença existe porque, primeiro, antes de mais nada, você vai olhar as métricas primárias, tá? Ou seja, anúncio. Ou seja, CTR. Tô falando aqui relacionada a anúncio. Caso a métrica primária, ela não esteja dando bons indícios, bons indicativos, o que você vai fazer? Você vai olhar para métricas secundárias mais específicas. No caso dessas duas métricas que eu estou trazendo aqui, elas são secundárias e personalizadas. O que isso quer dizer? Você tem que criar essas métricas no teu gerenciador de anúncio. Elas não vêm prontas, tá? Por exemplo, o CTR. O CTR, ele vem pronto, tá? Mas o hook rate e o hold rate são métricas que a gente tem que personalizar. Então, como é que você personaliza o hook rate, né? Hook rate nada mais é do que a reprodução do vídeo dividido pelo número de impressões. E você vai deixar no formato de porcentagem. Então, o hook rate, ele está relacionado a quê? Lembra da estrutura de um bom anúncio? A estrutura de um bom anúncio é hook, entrega e CTA. Então, o hook rate está relacionado ao gancho, está relacionado a essa parte inicial do anúncio. Ou seja, você olhando para o hook rate, você entende se os 3 primeiros segundos, né, do teu anúncio, se eles estão de fato chamando atenção, se eles estão retendo ali a tua audiência, o teu público-alvo. O hook rate, mais uma vez aqui, estou trazendo uma média de mercado. O hook rate, ele deve estar acima de 20%. Se o hook rate estiver abaixo de 20%, o que você entende? Opa, o meu problema está no gancho. O meu problema está nos 3 primeiros segundos do anúncio. Eu preciso ter um gancho mais atrativo, um gancho que chame mais atenção, que desperte mais a curiosidade, tá? E a outra métrica secundária, super importante, relacionada ao anúncio que eu quis trazer aqui para vocês, é o hold rate. Então, veja, se o hook rate, ele está relacionado ao gancho, aos 3 primeiros segundos do anúncio, o hold rate está relacionado ao restante do anúncio, né? Porque não adianta a gente ter um gancho muito bom e depois as pessoas saírem. A gente quer que elas cheguem até o final. A gente quer que elas deem o próximo passo, tá? Então, o hold rate, ele vai ver se a gente de fato, ele vai dizer se de fato nós estamos retendo ali o usuário até o final do anúncio. Então, como é que a gente calcula o hold rate? É reprodução de 50% do vídeo, tá? Dividido pelo número de impressões. O hold rate, no caso, ele deve estar acima dos 40%. Isso é fundamental. Então, veja, de novo, métricas principais relacionadas a anúncio, CTR. Letícia, meu CTR está abaixo de 1%. Vamos olhar as métricas secundárias. Hook rate e hold rate. Analisando essas duas métricas, você vai entender exatamente onde está o gargalo na estrutura do teu anúncio. E você vai alterar exatamente essa parte, tá? É assim que a gente vai melhorando nesse processo de evolução contínua aí dos anúncios. E por fim, mas não menos importante, o que eu quero trazer aqui para vocês? Já vimos então o esqueleto de um bom anúncio, como que a gente estrutura um bom anúncio. Já vimos formato, duração, tá? Isso também é super importante de ficar de olho. A gente entendeu quais são as principais métricas relacionadas a anúncio e as médias de mercado. E por fim, eu quero trazer para vocês aqui, eu adoro esse livro, Roube como um Artista, ele é um clássico do marketing. E eu falo muito isso, né, no meu posicionamento, sobre como a gente não precisa reinventar a roda, né? Muitas vezes é isso que a gente tenta fazer, a gente está sempre em busca de algo disruptivo e super inovador e diferente, mas a verdade é que o mais inteligente e o caminho mais fácil que você pode tomar quando o assunto
marketing, anúncio, conteúdo orgânico não importa, tá? É você modelar o que tá dando certo. É você trazer isso pro seu contexto. Então, falei isso na live do TAD, né? Tô trazendo aqui de novo. E como é que a gente modela para anúncios? Como que a gente pega inspirações, né? Vou trazer aqui algo que eu já trouxe também em aulas passadas, mas para quem não tá utilizando isso, tá perdendo muito, tá? E de novo, vale aqui para anúncio, vale para conteúdo orgânico. Eu quero trazer para vocês a biblioteca de anúncios do Facebook e a central de criativos do TikTok. Eu vou colocar, não sei se coloquei, vou verificar isso, mas se não tiver colocado, eu coloco assim que acabar a live. A URL aqui, né, da biblioteca de anúncios. Então, essa aqui é a carinha da biblioteca de anúncios do Facebook e é aqui que a gente tira inspirações de anúncios. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em categoria de anúncio, todos os anúncios, e você pode pesquisar tanto por palavra-chave quanto por anunciante, tá? Então, exemplo, advogado criminal. Veja que vão aparecer diversos anúncios que estão ativos e são relacionados a essa palavra-chave, tá? E aqui o que é muito legal é que ele diz exatamente quando que o anúncio começou a ser vinculado. E por que que isso é importante? Vou dar aqui uma dica de ouro. Quanto mais antigo o anúncio, melhor. Por quê? Se ele está ativo há muito tempo e está ativo até hoje, é porque provavelmente ele é um excelente anúncio. Senão, já tinham pausado. Concorda? Não faz sentido. Então, quer se inspirar em bons anúncios? Olhem para a data de início de veiculação, tá? E aqui, olha, o céu é o limite. Sempre, toda vez, sem exceção, que a gente vai roteirizar anúncios aqui na empresa para os clientes no Meta. A gente olha, a gente faz esse benchmark, a gente faz essa pesquisa, tá? Então, olhem, aqui vai ter tudo, tá? Descrição de anúncio, deixa eu abaixar aqui. Descrição de anúncio, tá vendo? Anúncio em rios, anúncio estático. Então aqui é um prato cheio para vocês olharem e se inspirarem. E por último, tá? Mas não menos importante, a gente tem também a biblioteca de anúncios do TikTok e a ideia aqui é exatamente a mesma. Você pode pesquisar por palavra-chave da marca ou do produto, tá? Aqui, o que acontece com o TikTok? Ele é muito bom porque eu sempre sinto que o TikTok ele tá um passo à frente, tá um passo à frente em tendência. E eu gosto muito disso. Mas ainda tem pouquíssimos anunciantes no TikTok. Então, às vezes, também vale você pesquisar realmente pela barra orgânica, tá? Pelo próprio site do TikTok. Então, olha a central de criativos, mas olha também, deixa eu até colocar aqui, o próprio TikTok. Aqui, ó, tô falando exatamente dessa barra de pesquisa aqui, tá? Então, pesquisem também o TikTok. Vocês vão ter ideias muito inovadoras, né? Saindo daqui, coisa que a gente normalmente não vê no Instagram porque ainda não chegou, né? Eu tenho muito essa sensação. Eu gosto muito de fazer essa pesquisa pelo TikTok também, tá? Bom, o que eu tinha pra falar sobre anúncios aqui era isso. Eu sei que é de fato, né? É uma aula um pouco mais técnica, mas como eu falei aqui, eu acho que a proposta do canal é a gente sempre ir subindo um degrau, né? Elevando a régua sempre. Senão os assuntos ficam repetitivos e
é isso, né? Marketing, vendas tem muito assunto, dá pra gente falar muita coisa, principalmente tráfego pago. A minha proposta realmente é cada vez ir trazendo assuntos mais aprofundados, né? Claro, conforme o interesse de vocês. Então deixa aqui nos comentários se você gosta, né, de assuntos mais aprofundados, mais técnicos de tráfego. Eu vou adorar saber. Esse benchmark é super importante pra mim. Advogada, espero que você tenha curtido a aula de hoje. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui também nos comentários. Vai ser um prazer te responder. Bom, vocês me encontram nas minhas redes sociais, @LeticiaMPedrosa. Tô no Instagram, tô no TikTok, tô aqui no YouTube. Tem live todo início de mês e aula gravada ao fim do mês. E, bom, acho que é isso, né? Deixa eu ver aqui nos meus recados. Não temos mais nada. Advogada, te vejo então na próxima aula, final do mês. Espero mais uma vez que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, tchau.